tínhamos apenas 6 ou 7 anos, ou até antes. Em 97 vocês fizeram a prova. Escolha profissional, naquela época, foram vocês pais que se desesperaram com o nosso vestibulinho. Contudo, o desespero foi seguido de grande alívio e orgulho. Afinal, fomos aprovados. No primeiro dia de aula, ainda em casa, muitos tiraram aquela tradicional foto. Estávamos lindos no uniforme arco-íris. Depois, certificaram-se de que nossa merenda estava nos conformes. Entretanto, a ideia de nos abandonar naquele mundão ainda os apavorava. Como criaturas tão pequeninas sobreviveriam a tudo aquilo? Pois é, não só sobrevivemos, como também crescemos neste lugar. Na sala, conhecemos as tias, que abriram as portas de um novo mundo, e hoje devem estar impressionados ao nos ver desse tamanho. Recebida a tradicional régua, partimos de uma grande aventura, desbravar os intermináveis corredores e imensos campos, que com o passar dos anos ficariam tão pequenos. A primeira série foi repleta de novidades, para nós e para os pais. A tia Estela do Sol tranquilizava os chorões. Margônia nos divertia com sua chave. Aprendemos novas brincadeiras, como o bafo. Acabou levando muitos avós à falência. O elástico era o companheiro inseparável das meninas, e não havia quem não tentasse uma volta ao mundo do ioiô. Batizar a baliza era quase impossível. Naquela, a que chamávamos de fila da cantina, os tios do SOD defendiam a nós, fracos e oprimidos, dos grandões. Além de apartar brigas, levar os machucados ao ambulatório, mandar bilhetinho, levantar os óculos por orelha. Chega! Aliás, quem não se lembra do professor João, de quem todos tínhamos medo? Ao término dos recreios, os esforços de nossos pais em deixar-nos arrumadinhos tinham ido por água abaixo. Não íamos para a sala sem antes passar no ambulatório e pegar aquele gelinho. O fim do expediente na sexta-feira era embalado pela voz marcante do irmão Amadeu. Quem entoava inesquecíveis canções, como a Arca de Noé, a Cova dos Leões e a Orquestra dos Bichos. Acompanhando os ideais de educação por meio do esporte, a escola oferecia campeonatos de queimada e futebol, majestosamente organizados pelo Manelzinho, em cuja sala estão até hoje os retratos de grandes campeões. Tão marcantes foram essas disputas que vários pais levantavam cedo nos fins de semana para gritar e incentivar seus craques. A cada ano, esperávamos ansiosos para conhecer a cor da camisa da Avenida, que nos acompanhou até a 8ª série. E deixou saudades. Felizmente, na volta para a 2ª série, não mais encontramos o pátio de areia e os tesouros dele enterrados. Ganhamos o moderno pátio de grama sintética, pioneiro em Niterói. Outra marca de nossa infância foram as comemorações do pátio. O Dia das Mães e dos Pais era sempre celebrado, numa cerimônia de muita emoção, traduzida nas músicas Amor, I Love You e Amor de Mãe. À medida que crescíamos, éramos mais cobrados. As notas deveriam ser sempre boas, e às vezes não eram fruto apenas do cansaço das mãos, mas também do companheirismo. Ao final do bimestre, o dia mais aguardado, ou temido, era a visita do irmão Amadeu. Mal se avistava o diretor e todos sentavam-se como anjos em suas carteiras. Ele, que constantemente interagia conosco, traria os boletins e entregaria em mãos, nossa da professora, fazendo o seguinte comentário: a classe tem um excelente potencial, porém, alguns focos de conversa paralela atrapalham o bom momento das aulas. Os Fs e anotações tornaram-se mais frequentes, para desespero dos pais. Das celebrações religiosas, preparadas carinhosamente pela tia Solange do Ser, o ponto culminante foi a primeira Eucaristia, quando preparamos a nós e aos nossos álbuns para receber a comunhão. Com o tempo, as tias foram substituídas pelos professores, o que causou grande estranheza para nós, pré-aborrecentes. Na 5ª série, vivenciamos a manhã de integração e unimos esforços para arrecadar o máximo de alimentos. Foi uma disputa acirrada, onde solidariedade confundia-se com competitividade. Até então, nosso limite era Casa Abel. Foi com 11 ou 12 anos e com tudo, que muitos de nós demos um grande salto,
viajamos rumo ao lendário Paiol. Lá, entretanto, ninguém foi visitado pela velha da Godeia. Nosso ano marcou a construção de um novo mito, o Chacrinha, que continuou a atormentar os abelinos que lá estiveram depois de nós. É a batida na mesa, que virou moda na volta do passeio. Bons tempos. Estávamos, enfim, todos estudando de manhã. A princípio, foi difícil habituar-se a despertar antes das 7. Até nos acostumarmos, esperamos muitas vezes para entrar no segundo horário. Muitos amigos, porém, ainda persistem no processo de adaptação. O pátio ficou cheio de rodinhas de amigos. Meninos e meninas não mais se separavam no clube do Bolinha e da Luluzinha. E brincadeiras como salada mista ganharam espaço. As fofocas de quem ficou com quem nas festinhas, que acabavam no máximo numa tardíssima meia-noite, intensificaram-se e persistem até hoje. Nessas ocasiões, a preocupação das meninas era a roupa, que deveria estar sempre impecável. O passeio ao NR foi marcado por divertidas caminhadas e competições. Na volta, alguns amigos tentaram trazer um ovo de avestruz. Não deu certo e tivemos que voltar na companhia de seu perfume. O ano de conclusão do ensino fundamental, o ginásio para os coroas, foi marcado por inúmeras festas de 15 anos, para o desespero dos pais, que só conseguiam dormir quando chegávamos em casa. Bom, com alguns isso acontece até hoje. Cada festa tinha seu glamour, e todas foram especiais para seus debutantes. O ápice foi o fim de ano, quando recebemos o primeiro de muitos canudos. A comemoração iniciou um novo ciclo de nossas vidas, que nos fez abandonar a camisa arco-íris e entrar no ensino médio. Se a cada início de ano éramos alertados de que tudo seria diferente, dessa vez foi verdade. Fomos instigados a produzir amostra de biologia, da qual vejo presentes vários patrocinadores. No meio do ano, conhecemos os táxis, que vinham dentro da fatídica pasta azul entregue por René. Foi o último ano de Abel, de espaço, de pipoca e cachorro-quente, que ultrapassava, literalmente, os limites. Crescemos acompanhando a evolução das instalações da escola e chegamos ao Salle. No princípio estranhamos, mas com o tempo simpatizamos com o ambiente. O fim de segundo ano foi marcado por despedidas, e em comparação com as provas do pré, até os táxis deixam saudades. Nosso terceiro ano certamente chegou mais rápido do que imaginávamos. Passamos a frequentar ainda mais a biblioteca, o que nos deixou com essa cor de vela, a sala do Miguel, que já não deve mais aguentar ver a gente, e a dos professores, fielmente guardada pela tia Sônia. Agora, ao fim do ano, constatamos que conhecemos quase todos da escola. Junto ao estudo, tivemos momentos de descontração e brincadeira, como a pré-estreia. Até então, a vida era mais fácil, mas uma hora teríamos que crescer. As escolhas passaram a depender cada vez mais de nós, e o vestibular batia a porta. Trazendo conosco toda a base humana e cognitiva desenvolvida em nossa história escolar, fomos lapidados pela equipe do terceiro ano, que não poupou esforços em nos ajudar, fosse no horário de almoço ou em aulas extras. Tenho certeza de que uma segurança tê-los por perto num momento tão importante. Gostaríamos de citar a todos vocês, mas como são muitos, sintam-se individualmente agradecidos. Muito mais. Muito mais que professores, vocês se tornaram nossos amigos e deram o máximo de si para que tivéssemos um terceiro ano forte. Sentimos-nos honrados e orgulhosos pelo privilégio que foi tê-los como mestres. Todo esse filme que projetamos foi apenas um resumo do começo de nossas vidas. Este ano é um divisor de águas. Não mais somos crianças. Será? Amadurecemos, crescemos e descobrimos o que queremos para nós. Não que vocês pais tenham perdido a importância. Pelo contrário, agradecemos aos seus enormes esforços, sem os quais certamente não estaríamos aqui. Muito obrigado também a todos os funcionários da escola, que, direto ou indiretamente, deixaram tudo sempre na mais perfeita ordem. Agradecemos porque vocês permitiram que a escola se tornasse mais do que um lugar onde se aprende matemática e português. Vocês fizeram desse espaço uma segunda casa, na qual, pelo resto de nossas vidas, lembraremos com saudade e carinho. Desejamos a todos vocês, amigos, muito sucesso nas provas que vêm pela frente. Os valores cristãos e humanos passados a nós, com certeza serviram para que pudéssemos, sim, competir, mas sempre com ética e respeito. A fé, estudo e esporte não foram somente parte do hino da escola, mas, de fato, os 3 pilares de nossa educação, voltada não somente para o vestibular,
mas principalmente para a vida, no seu sentido mais amplo. Recebemos hoje o Prêmio Perseverança, com o qual nos podemos dizer destemidos o suficiente para enfrentar futuras adversidades, na busca pela felicidade e construção de um mundo melhor. Muito obrigada, amigos, por fazerem parte de nossas vidas e que não percamos jamais o contato. Boa noite a todos. E viva Jesus em nossos corações. Dando continuidade à cerimônia, convido agora a nossa querida presidente da FAMAIA, a senhora Elizabeth.